Então, é mais uma recapitulação, né, como eu falei, do material que está lá no CIGA, porque, é, porque aqui, lá tem toda a teoria, né, tudo, eu tentei dar tudo bem explicadinho, e aqui eu vou falar dos principais efeitos, principalmente da falta d'água em plantas, e como é que elas se ajustam, e aí, ao mesmo tempo que a gente vai vendo aqui alguns dados experimentais, e eu vou tentar trazer o enfoque mais para a parte agronômica, que aí, na outra disciplina, que é fisiologia de árvores, eu tento fazer mais a parte de árvores mesmo, né, a parte florestal, e aqui eu vou tentar fazer a parte mais agronômica. Mas acaba que esses efeitos eles são muito parecidos, né? Não importa se a planta é lenhosa ou se é herbácea, os efeitos acabam, de forma bem geral, sendo parecidos. Só que tem muitas particularidades dentro de cada espécie, né? Se a gente for avaliar direitinho, cada espécie de planta é única, cada uma vai ter sua forma de adaptar ao meio ambiente onde ela vai estar sobrevivendo, né? Então, por isso que às vezes é complicado ser engenheiro florestal ou ser engenheiro agrônomo, né? Porque nós trabalhamos com muitas espécies diferentes e cada uma tem uma resposta específica, né? Mas vamos lá. Deixa eu colocar aqui a minha apresentação. Então, para revisar, né, para a gente entender direitinho o que é relações hídricas em plantas, a gente tem que entender o potencial hídrico, né? Eu comento isso lá na nossa videoaula, nas nossas videoaulas, aliás, né? E aí é o seguinte, né? Eu falei lá que potencial hídrico ele é um somatório de 4 componentes. A gente vai ter o componente osmótico, o componente de pressão, o componente gravitacional e o componente matricial. Então, o somatório de cada um desses potenciais dá o potencial hídrico, que nada mais é do que uma medida de energia química da água, tá? Potencial ou energia potencial da água. E daí, na aula de hoje, eu vou mostrar alguns efeitos experimentais e vou voltar aqui nesse slide para a gente discutir mais uma vez a parte de relações hídricas, tá? Aliás, a parte de potencial hídrico. Então, é o seguinte, vou começar aqui mostrando um trabalho que foi feito com duas espécies nativas, tá? Duas espécies de plantas nativas da Caatinga, em que os autores mediram diversos efeitos da irrigação no crescimento dessas plantas. Isso aqui são plantas bem jovens, tá? São na idade de muda, na idade de plântulas. Então, aqui eu vou ter, na figura à esquerda, nas colunas cinzas, vai ter essa espécie aqui, tá? Que está maior aqui para poder ler do lado direito. Então, Libidibia férrea, e do outro lado, na preta, a gente tem Poincianella bracteosa. Tá? Não se preocupe com as espécies, o importante aqui é só a gente entender o comportamento geral. Então, por exemplo, aqui no eixo X das figuras tem 100, 70, 40 e 10. O que é isso? São níveis de irrigação. Tá? 100% é a irrigação que eles observaram lá, que causa o melhor efeito para crescimento de plantas, e daí, a partir desse maior efeito, eles foram reduzindo a lâmina de irrigação para verificar o efeito disso no crescimento de plantas, ok? E aqui, então, eu tenho a altura das plantas, diâmetro do caule, número de folhas, área foliar, biomassa total, seca, e aqui taxa de crescimento relativo. Então, observem o seguinte, tá? Por enquanto aqui só do lado esquerdo. Sempre que a gente vai reduzindo a quantidade de água disponível, vai reduzindo esses diversos fatores ligados ao crescimento de plantas, tá? Tá tranquilo, né? Para as duas espécies, tanto para que está na coluna cinza quanto para que está na coluna preta aqui, a gente observa, reduziu a irrigação, reduz crescimento, reduz o diâmetro do caule, o número de folhas, a área foliar total, a massa seca que a planta acumula total, e também a taxa de crescimento relativo. O que é a taxa de crescimento relativo? Para quem ainda não mediu isso daí em laboratório, é o seguinte,
é a quantidade de massa que a planta acumula, de acordo com a biomassa que ela já possui. Vocês podem ver que aqui está em gramas por dia. Ou seja, a quantidade que a planta tem de acumular de acordo com o que ela já tem. Em outras palavras, a gente poderia traduzir isso daqui como fotossíntese, tá? O acúmulo de biomassa de acordo com a capacidade da planta. Eu espero, quando eu falar sobre fotossíntese aqui, que é o assunto da segunda parte, eu mostro como a gente pode avaliar isso daqui, tá? Na prática, e como a gente pode inferir como é que a planta está se comportando no meio ambiente de acordo com essas medições que a gente faz aqui em laboratório. Mas, por enquanto, como a gente está vendo aqui relações hídricas, então leve em conta o seguinte: diminui a quantidade de água disponível, a gente vê efeitos negativos no crescimento da planta. Por que esses efeitos negativos acontecem? Quando eu mostrei lá nas videoaulas, eu mostrei também que o primeiro efeito observável de falta d'água em plantas é inibição do crescimento, tá? Por que inibe crescimento numa situação de falta d'água? Porque não tem água disponível para expansão celular. Pode ser que, se a falta d'água, por exemplo, não for muito severa, durante um determinado período de tempo, a planta ainda ocorra divisão celular nas plantas, mas não vai ter água disponível para que essas células aumentem de tamanho. Ou seja, a planta, consequentemente, não vai crescer. E daí, se você faz um experimento em casa de vegetação, por exemplo, e vai medindo a cada dia a altura das plantas com uma régua, vocês podem observar que quando suspende a irrigação, as folhas, a primeira coisa que você vai observar é inibição do crescimento, principalmente se você for fazendo essas medições a cada dia. Por exemplo, as folhas ainda vão estar túrgidas, ainda não vão estar murchas. Se você medir fotossíntese, a planta ainda vai estar fazendo até um certo período, mas a primeira coisa que você vai verificar é inibição no crescimento das plantas, tá? Que é o que está mostrado aqui. E daí, tá? Tem uma outra coisa muito interessante que a gente pode observar, que aí vocês vão ver aqui na figura que está à direita. Tem aqui, olha, no eixo Y, aliás, alocação de biomassa, e aqui no eixo X eu tenho a mesma coisa que foi avaliado na figura à esquerda, tá? Níveis de irrigação. E para cada uma das espécies que foi observada ali, ok? Então, só para a gente ver que tem diferenças, tem especificidades dentro de cada espécie, mas algumas vezes a gente encontra padrões muito parecidos. Então, por exemplo, diminui a água de irrigação disponível, vai alterar o alocamento de biomassa. O que é isso? Vocês podem observar aqui, está começando de 100%. O que está na coluna em preto aqui é biomassa para as raízes. Então, aqui eu tenho 47% da biomassa da primeira espécie aqui sendo alocada para raízes, 31% para caules e 22% para folhas. A partir do momento em que a quantidade de água vai sendo reduzida, esse número entre parênteses, não se preocupem, tá? Isso é o erro padrão que eles calcularam lá. Então, o que interessa para a gente aqui é a percentagem de biomassa que vai ter em cada uma das partes das plantas. Então, observem, vai diminuindo a irrigação, vai aumentando proporcionalmente a quantidade de biomassa para raízes. Veja lá, quando eles estão aqui com 10% da água disponível para irrigação, ao invés de 47%, nessa primeira espécie aqui vai ter 55% de biomassa em raízes. Nessa outra planta, ocorreu um aumento de 42 para 45, que foi um aumento, mas que foi bem menor do que o que está observado na espécie à esquerda, tá? Por que está aumentando a quantidade de biomassa para raízes? Porque observem que a primeira coisa que a gente vê aqui mais claramente é que na Libidibia férrea diminui a biomassa do caule, tal, que é o que está em branco aqui no meio, aumenta até um pouquinho o das folhas, e na outra espécie não, diminui a do caule, e a das folhas aumenta, mas numa intensidade menor. Mas então a gente está vendo que a planta está deixando de acumular biomassa no caule e está acumulando mais biomassa na raiz.
Tá? Isso é uma tendência que acontece muitas vezes. Por que que acontece isso? Tá? Então, deixa eu mostrar aqui uma outra figura para a gente entender. Nas duas espécies ali, como eu mostrei, inibiu tanto o crescimento de partes aéreas, deixa eu só mostrar isso aqui de novo, que faltou eu comentar. Tá, olha aqui na letra E, biomassa total. Então, diminui. O total de biomassa diminui, por exemplo, quando eu venho de 100 para 10%. Ok? Tem essa redução aqui. E ao mesmo tempo que tem a redução, tem uma alteração na alocação de biomassa. Diminui a biomassa total e, proporcionalmente, diminui mais em caules e em folhas do que em raízes. Então, o que a gente vai ter é o seguinte, que é uma resposta que acontece de forma geral, mais ou menos. Plantas submetidas à falta d'água, elas vão inibir todo o crescimento vegetativo, tá? E reprodutivo também, se ela estiver na fase reprodutiva. Mas aí, como eles avaliaram plântulas ali, ela ainda não estava na fase reprodutiva. Mas, por exemplo, inibe crescimento de raízes, inibe crescimento de caules e inibe crescimento de folhas. Só que o crescimento de folhas e de caules foi mais inibido, inclusive ali naquele trabalho, o dos caules foi muito mais inibido do que o das folhas e muito mais inibido também do que o de raízes. Tá? Mas uma resposta geral que a gente encontra em plantas é que raízes, elas têm o seu crescimento menos inibido do que as outras partes das plantas. Por que que isso acontece? Porque a raiz é o órgão vegetal que está no solo para explorar a água, tá? Ah, diminui o crescimento de raiz. Diminui, mas diminui mais ainda o crescimento de folhas. E aí, se diminui o crescimento de folhas e de caules, vai ter uma menor demanda de água e, ao mesmo tempo, que a planta vai tentar se manter explorando a água do solo. Ok? Fiquem à vontade para perguntar, tá? Eu esqueci de comentar isso aí no começo, mas fiquem bem à vontade que esse é o momento, né? Nas videoaulas vocês não têm essa oportunidade, aqui vocês podem ficar bem à vontade. Então, o que é que a gente tem aqui, tá? Aliás, o que é que tem de forma geral nas plantas? Se tem menos folha, a planta vai transpirar menos, então, consequentemente, vai consumir menos água. Se investe menos na produção de tecidos do caule, também vai ter um menor consumo de água, porque o caule, né, a planta vai ter que estar gastando água e gastando energia ali para sintetizar os novos materiais de caule. E aí, se ela tenta manter até um certo nível o crescimento de raízes, então, consequentemente, ela vai sobreviver num determinado ambiente. Tá? Isso é uma estratégia de sobrevivência. Se a falta d'água for muito intensa, aí não tem jeito, vai inibir totalmente o crescimento de todas as partes da planta, até chegar num nível em que ela não consiga mais sobreviver naquele ambiente. Então, mais uma vez, isso depende de espécie para espécie, tem espécies de plantas que são muito mais tolerantes do que outras, e a intensidade também varia de espécie para espécie. Tá? Algumas plantas inibem mais crescimento, inibem proporcionalmente mais o crescimento de folhas em relação a raízes do que outras, né? Então isso vai variar bastante, inclusive como o que dá para a gente observar aqui, comparando apenas essas duas espécies de plantas dentro de um mesmo ecossistema. Ok? Então, redução do crescimento, qual que vai ser a consequência disso daqui para plantas? Observem, tá? Eu vou repetir isso bastante aqui hoje. Sempre que uma planta traz uma estratégia de adaptação à seca, aliás, nem sempre, mas na maioria das vezes que a planta tem uma estratégia de adaptação à seca, ela acaba afetando o seu crescimento. E aí, consequentemente, afeta a produtividade. Tá? Então, do ponto de vista do engenheiro agrônomo, né? Então, Deixa, vocês deixa- vão ter que... Opa! Reginaldo, Sim, opa, me diga Reginaldo. uma dúvida que surgiu aqui. Se a planta ela é oriunda ali da região do tipo uma aroeira, Regi... que ela é Tá, da região mais caatinga, seca, né? Da Caatinga. e a- Uhum.
a seca. Se a gente trouxer ela para uma região mais úmida como a litorânea, e ela tiver um suprimento maior de água, ela vai desenvolver mais do que o que ela desenvolve na caatinga? É isso? Ela tem uma tendência de desenvolver mais, tá? Só que às vezes isso é meio complicado, porque tem plantas que isso daí que você falou, tá, é o que o pessoal da ecologia chama de plasticidade. É a capacidade que a planta tem de alterar o seu crescimento de acordo com os ambientes diferentes. Ok? Então, está num ambiente mais complicado com relação à água, ela vai crescer de uma forma. Está num ambiente mais favorável, ela vai crescer de outra forma. Só que tem algumas espécies de plantas que têm menor plasticidade do que outras. Aí é que às vezes isso vai complicar. Então, por exemplo, você traz as. Eu não sei exatamente como é que é na Aroeira, tá? Isso vai depender. Provavelmente alguém já fez uma pesquisa desse tipo, mas provavelmente ela vai crescer mais numa região que tem mais água disponível. Mas algumas espécies de plantas conseguem se adaptar melhor do que outras. Por isso que nem sempre é uma resposta linear. Ah, eu coloquei ali, ela cresceu bem. Ok? Então, pode ser que às vezes você traga uma outra espécie de planta e ela consiga se desenvolver bem melhor do que a aroeira. Né? Então, mas isso realmente só dando uma olhada. Provavelmente alguém já fez essa pesquisa e tem esses resultados lá. Ok, Ok? ok, obrigado. Beleza. E aí isso é interessante, essa sua observação, quando a gente traz isso para culturas agrícolas. Então, por exemplo, muitas vezes, o que é que aconteceu durante muitos anos num instituto de melhoramento genético que existia na Índia. Né? O pessoal investiu por muitos anos na seleção de genótipos mais tolerantes à seca. Ou seja, plantas com maior capacidade de crescimento de raízes, plantas com maior capacidade de fechamento estomático e por aí vai. Mas é o que eles estavam observando. Cada vez que eles tinham um genótipo mais tolerante, eles tinham um genótipo menos produtivo, porque acaba que eles iam selecionando e a planta tinha pouca plasticidade para adaptar a outros ambientes. Então, eles viram que é o seguinte, às vezes isso é importante, tá? Porque, por exemplo, se é uma região seca, que não tem muita água disponível para irrigação, é melhor ter um genótipo que produza alguma coisa do que um que não produza nada. Mas quando você quer realmente produtividade agrícola, eles começaram a ver que não tinha muito sentido fazer isso, eles tinham que pensar em trabalhar outras técnicas agrícolas, como, por exemplo, manejo da irrigação, tá? E por aí vai. Então, isso é uma troca que está muito ligado à parte da planta sobreviver ao ambiente. Ela tem que estar fazendo constantemente essas trocas. Onde é que é melhor? Produzir ou sobreviver num determinado ambiente, tá? Então, constantemente, no ambiente natural, né, ela vai estar fazendo isso. E aí ela traz essas características para os ambientes agrícolas também. Bom, isso aqui é um outro trabalho de pesquisa. Isso aqui é com laranja, tá? Com plantas de laranja submetidas à seca. O que está nos quadradinhos aqui é as plantas que foram mantidas irrigadas e o que está na bolinha são as plantas que foram submetidas à seca. Então, o que é que eles fizeram aqui, tá? Só para a gente entender direitinho. No eixo X, tem dias após o início da imposição do estresse hídrico, ou seja, quando eles suspenderam a irrigação, tá? De 0 até 10 dias. Aí, a partir de 10 dias, eles voltaram a colocar água nas plantas que foram submetidas à seca. E aí, eles mediram aqui algumas variáveis em plantas. Tá? Esse GS significa condutância estomática, que é o que está na figura C aqui embaixo. O que é condutância estomática? É nível de abertura de estômatos. Ok? Quanto mais abertos estiverem os estômatos, mais eles vão estar conduzindo água. E aí tem um equipamento que mede isso daqui. Como a gente não tem possibilidade de ter aula prática agora, na aula que eu for falar sobre fotossíntese, eu vou trazer algumas demonstrações de como é que esse equipamento funciona, tá? Porque muitas vezes pode ser que vocês utilizem em pesquisas dentro do trabalho aí, né, de TCC de vocês, de repente vocês conseguem trabalhar com isso aqui. Então,
o que a gente observa, tá? Condutância estomática. Observe que, a partir do momento que as plantas são submetidas à falta d'água, diminui a condutância estomática, ou seja, elas vão ficar com os estômagos mais fechados. Quando a planta fica com os estômagos mais fechados, qual que é a consequência primeira que acontece para ela? Essa figura B tem essa letrinha E aqui, que significa taxa de transpiração. Tá? Então, fechou os estômagos para diminuir a passagem de água, consequentemente diminui a transpiração também. Só que isso traz um problema para plantas, tá? Que é o que está medido na letra A. Essa letra A e esse valor de A que está colocado aqui no eixo Y significa taxa de assimilação de CO2, ou fotossíntese. Tá? O fotossíntese líquida, quando eu falar em fotossíntese, vocês vão entender direitinho isso. Mas o que eu quero mostrar aqui? As plantas fecham estômatos para economizar água quando são submetidas à irrigação, só que, ao mesmo tempo, elas diminuem a fotossíntese. Por quê? Né? Então, isso daí tem lá nas minhas videoaulas. Porque o mesmo caminho que a água utiliza para sair da folha para a atmosfera é o que o CO2 percorre para ir da atmosfera para o interior da folha. Tá? É o estômago que vai controlar isso tudo. Então, a planta tem esse dilema, né? Precisa economizar água, só que, ao mesmo tempo, afeta a fotossíntese. E aí, constantemente, ela vai ter que estar dentro do ambiente natural ou do ambiente agrícola, né? Qualquer que seja, ela vai ter que estar se adaptando a essas situações, tá? É realmente uma estratégia de tentar ali estar sobrevivendo naquelas situações. Então, mais uma vez, né, aqui a gente tem uma estratégia de tolerância seca, isso daqui é muito difundido dentro dos diversos grupos de plantas. Apenas plantas de ambientes muito úmidos é que não conseguem ter um mecanismo eficiente de controle de abertura e fechamento de estômatos, porque uma das coisas que possibilitou a evolução das plantas e que elas fossem colonizando cada vez mais ambientes secos foi exatamente um controle eficiente da abertura e fechamento de estômatos. Tá? Imagina uma planta de um ecossistema muito seco como caatinga. Ela tem que estar percebendo a quantidade de água no solo, a umidade relativa, a temperatura e diversos fatores ambientais que podem ser alterados porque a sobrevivência dela depende daquilo. Tá? Uma perda excessiva de água pode significar que a planta não sobrevive e não deixa sementes para se reproduzir ali naquele local. Então, tem que ser um controle muito eficiente nessas situações. Né? Mas aí tem esse dilema. E como é que as plantas induzem fechamento de estômatos? Tá? Então, isso, mais uma vez, tem lá nas videoaulas, mas deixa eu só relembrar aqui. Então, aqui tem 2 gráficos de correlação ao lado direito. No primeiro deles tem potencial hídrico da folha no eixo Y e condutância estomática no eixo X. Então, observem que tem uma correlação positiva, tem uma curva, né, que ela cresce até atingir um platô, em que a gente pode verificar que quanto mais alto o potencial hídrico, observe que eu estou com valores negativos aqui no eixo Y, tá? Eu imagino que você já deve ter confundido bastante quando estudam potencial hídrico. Sempre que eu falo que aumenta, aí você fica dizendo, poxa, mas eu acho que está diminuindo. Por quê? Né? Porque a gente está sempre trabalhando com valores negativos. Então, aqui está aumentando realmente. Está em -4, -3, -2, tá? Vejam que está aumentando. Então, às vezes, confunde um pouco a gente trabalhar com esses valores negativos, mas tem uma correlação positiva aqui. Quanto maior o potencial hídrico, maior o nível de abertura estomática, ou seja, maior a condutância estomática. Ok? Por quê? Né? Porque quanto mais água disponível, mais a planta vai poder abrir estômatos para transpirar. Isso tudo aqui foi medido em folhas, mas isso vai refletir o status da planta inteira. Tá? Então, se tem muita água na folha, vai ter muita água no caule, vai ter muita água na raiz. Aí a planta vai poder abrir estômago à vontade. Se for reduzindo, que vem da direita para a esquerda aqui, aí vai diminuindo a disponibilidade de água, e aí, consequentemente, a planta vai ter que começar a fechar estômagos para economizar a água que já está limitante ali naquele ambiente.
E aí observem aqui essa correlação que está na figura abaixo, tá? Na esquerda abaixo, na direita abaixo, aliás. Então tem potencial hídrico foliar, e aqui tem ácido abscísico no eixo X. O que é ácido abscísico? Né, eu comentei lá nas nossas videoaulas. Ácido abscísico, que está abreviado como ABA, é um hormônio vegetal que controla diversos efeitos nas plantas. Eu vou mostrar isso na terceira parte da nossa disciplina. Entre esses efeitos, um dos mais importantes, talvez o mais importante, é o controle da abertura e do fechamento de estômatos. E aí aqui eu já vejo uma correlação negativa. Quando vai diminuindo o potencial hídrico, vai aumentando o nível de ácido abscísico. Isso daqui é em folhas também. Tá? Todas essas medições foram feitas em folhas. Na mesma plantinha lá, tá? Nas plantas de laranja, que está aqui nas figuras à esquerda, então foi medido isso aqui também, que está representado nas figuras à direita. Então, diminui a quantidade de água que a planta vai tendo disponível, e aí diminui a quantidade de água nos seus tecidos e aumenta a síntese de ácido abscísico. Por que ácido abscísico é sintetizado em resposta à falta d'água? Porque a planta, quando percebe que vai diminuir a quantidade de água no solo, como é que a raiz percebe que vai diminuir a quantidade de água no solo? Quando o potencial hídrico do solo vai se reduzindo. Né? Eu comentei isso daqui lá também. O importante, se a gente quer medir quantidade de água no solo, não é medir a percentagem de água do solo. Isso não tem muita significância para a planta, não. O importante é medir o potencial hídrico do solo. E o que é potencial hídrico do solo? Deixa eu voltar de novo ali na minha primeira figurinha. O potencial hídrico no solo, basicamente, vai ser o efeito do potencial matricial do solo. Tem efeito osmótico no solo também, mas o efeito osmótico ele só é importante quando o solo é salino. Em solos normais, o principal componente de potencial hídrico que afeta o potencial hídrico do solo é o potencial matricial. O que é potencial matricial? É a quantidade de energia em que as moléculas de água vão ter quando estão aderidas às partículas do solo, principalmente partículas de argila, que são muito pequenas, que têm cargas elétricas negativas e que atraem com muita intensidade as moléculas de água, que aí eu mostrei lá também, né, que elas vão ter, como a água ela forma uma molécula que tem cargas residuais positivas e negativas, por causa do efeito mais eletronegativo do oxigênio, vão ter porções da molécula de água nos locais dos átomos de hidrogênio que vão ser positivos e que vão ser aderidos com muita força para as partículas de argila. Então, se o solo está perdendo água, cada vez mais a água vai sendo retida com mais força pelas partículas de argila, então isso provoca a redução no potencial matricial e, consequentemente, redução no potencial hídrico do solo, e aí a planta vai tendo cada vez mais dificuldade de retirar água desse solo, e aí o que ela faz? Ela manda um sinal lá para as folhas, ela diz, opa, está começando a ficar difícil conseguir obter água desse solo. Não precisa ser um nível que já cause dano para a planta, não, ela percebe isso muito antes, tá? Principalmente se for planta muito adaptada a local seco, elas percebem muito antes que o solo começou a secar, antes que apareça problema nos outros tecidos, tá? Que tem que estar funcionando, tem que estar metabolizando. Então, percebeu que o solo está secando, primeira coisa, manda fechar estômatos para economizar água. E aí ocorre aumento na biossíntese de ácido abscísico lá nas raízes, esse ácido abscísico é transportado até a parte aérea, vai chegar via xilema nas folhas, e lá nas folhas, ao mesmo tempo que ele vai chegando, sendo transportado a partir das raízes, vai havendo síntese também de ácido abscísico nas folhas. Então, quanto mais ácido abscísico se acumula em tecidos de folhas, mais vai ocorrer efeito de indução da inibição da abertura estomática, que é o que a gente observou aqui, por exemplo. Tá? Quanto mais Professor, ácido abscísico,
Opa, Uma pergunta, esse ácido abscísico ele também tem a ver com a formação de raízes? ele tem a ver com vários efeitos no crescimento de plantas. Na verdade, o ácido abscísico, ele tem efeito, sim, na formação de raízes, mas é um efeito mais inibitório, tá? Ou seja, vai estar inibindo também o crescimento de raízes numa situação de seca. Mas aí, como eu mostrei, inibe muito mais o crescimento de parte aérea. É porque uma observação que eu fiz prática, né, com algumas plantas, é que quando você reduz a água, né, ela aumenta o teor de raiz. Não reduz ao ponto de deixar a planta, por exemplo, vários dias. Mas, por exemplo, houve épocas em que eu aumentei a irrigação nas plantas umas 6 vezes, baseando-se no seguinte princípio, né, que não se correspondeu na prática, que quanto mais a planta tivesse na sua capacidade de campo, assim maior seria seu crescimento. Sim. Só que o que aconteceu é que quanto mais água foi colocado, né, até que a parte aérea subiu, mas a parte de raiz ela não correspondeu. E eu percebi na prática que o que faz com que a raiz cresça é justamente isso. É um período com água e outro período meio que naturalmente ela segue, pelo menos para ficar uma parte, né, meio seca, e pronto, é onde as raízes mais crescem. Isso aí. É perfeito sua observação. É por isso que eu perguntei se tinha a ver com esse ácido, se tinha a ver, entendeu? A parte de raiz com ácido abscísico. Sim. Tem a ver, mas no seu caso, eu acho que o que aconteceu foi outra coisa, tá? Porque como o ácido abscísico ele vai acabar induzindo inibição do crescimento de raiz quando a falta d'água é muito intensa. O que aconteceu no seu caso foi provavelmente o seguinte, tá? Deixa eu botar aqui na apresentação. É que provavelmente, digamos assim, quando você coloca muita água para a planta, que deixa esse solo aqui muito úmido, o que é que a planta vai entender? Para que ela vai investir em raízes se já tem muita água disponível ali? Tá? E aí realmente você não vai ter um bom desenvolvimento de raízes, não. Mas isso porque a planta já tem água disponível para ela. Sempre que a gente tem que ter em mente o seguinte: sempre que uma planta for produzir raiz, caule ou folhas, ela está gastando energia, tá? Tem um investimento inicial ali. Se ela consegue ter água disponível sem gasto excessivo de energia, né? Então, para que produzir muita raiz? Ok? Então, isso a gente vê muito nas culturas agronômicas, tá? Principalmente o pessoal da horticultura. Se a cultura é bem irrigada, a planta investe muito mais em folhas do que em raízes. Agora, se você suspende um pouquinho a irrigação, que é o que você fez aí a planta já começa a investir um pouco mais em raízes, tá? Na prática, né, qual que é a importância disso? Digamos assim, provavelmente essa sua planta que produziu mais raiz, ela vai produzir um pouquinho menos. Por quê? Porque ela, em vez de estar gastando energia para produzir folhas, para que as folhas façam fotossíntese e acumulem mais energia, era qual espécie de planta? Foi em alface, professor. Um alface, pronto. Então, alface é folha direto, tá? Então, provavelmente a planta fez um balanço aí. Se ela investiu mais em raiz, ela investiu menos em folha. Não sei se você chegou a. Você conseguiu ver? Acontece exatamente o que o senhor está falando. Pronto. Quando eu jogo mais água, aumenta a coisa. Só que como ela tem que sair, são mudas, aí eu preciso que ela saia em equilíbrio. Aí eu tenho que balancear essa relação aérea com a relação de raiz. Mas acontece exatamente isso aí que o senhor está falando. Quando perfeito. Jogar mais água, ela aumenta a parte aérea. Se eu reduzo, ela aumenta a de raiz. Isso, perfeito. Que aí, vai depender, então, no caso do objetivo, né? Como o seu objetivo é muda, e a muda tem que estar resistente, aí tudo bem, você não vai realmente colocar muita água, não. Você tem que permitir que a planta desenvolva um bom sistema radicular. Tá? Então, aí você reduz um pouco a irrigação. E aí essa resposta é como se fosse uma resposta da planta percebendo, ela vai perceber assim, opa, esse solo aqui não é tão bom para o meu crescimento. Então, eu vou investir mais em raiz do que em parte aérea, tá?
Agora imagina o horticultor, né, que já tem a sua muda, e ele está interessado em quê? Em folha, né, porque ele vai vender a quantidade de folha lá do alface. Aí não, ele pode, se ele tem água disponível, né, vai depender se ele tem também. Então, se ele tem água disponível para irrigar essas plantas, quanto mais ele colocar, ele não está muito preocupado com raiz, não, porque o que ele comercializa é folha. Ok? Então, do ponto de vista prático, é essa escolha que vai sendo feita. Ok, pessoal? Então, com esse exemplo aqui, ficou bem legal, tá? O que o Leonardo falou aqui, ficou legal para a gente entender a parte tanto ecológica quanto agronômica, né, dessas plantas. E essa resposta ela é bem geral, né, só que ocorre com maior intensidade em algumas espécies de plantas do que em outras. Deixa eu passar aqui, tá, para a gente continuar, para não demorar tanto tempo. Então, aqui eu já estou querendo mostrar uma outra resposta à falta d'água, ou à diminuição da disponibilidade hídrica, que é um efeito que eu comentei lá nas videoaulas, chamado de ajuste osmótico. O que é ajuste osmótico? É acúmulo de algum soluto em resposta à falta d'água. Por que alguns solutos acumulam? Deixa eu voltar de novo aqui na minha figurinha, que está toda arriscada, e eu não consigo apagar esse negócio aqui, tá? Deve ter um jeito para apagar, mas eu não me lembro. Mas, digamos assim, tá? Deixa eu mudar aqui a cor, que aí vai dar certo. Deixa eu botar um verde aqui. Então, por exemplo, eu falei que se a gente considera um tecido de uma planta, os componentes de potencial hídrico que a gente vai levar em consideração são o componente osmótico e o componente de pressão. O componente osmótico são os solutos que estão dissolvidos ali no interior da célula, tá? Que são vários, e a pressão é a pressão hidrostática que a membrana plasmática exerce contra as paredes celulares. Então, o ajuste osmótico ele consiste no seguinte: plantas, quando percebem que o solo está secando, algumas plantas, tá? Não são todas que apresentam ajuste osmótico, mas algumas, quando percebem que o solo está secando, elas aumentam o acúmulo de solutos em seus tecidos, tanto em folhas, quanto em caules, quanto em raízes, né, em diversas partes, inclusive frutos também. E aí, quando acumula muitos solutos, o que é que isso vai causar? Reduz o potencial osmótico e, consequentemente, reduz o potencial hídrico dos tecidos. E aí, quando reduz o potencial hídrico, aí a gente tem o que eles observaram aqui. Porque isso aqui são em plantas de beterraba, tá? Então, quando reduz o potencial hídrico do tecido, se o solo está secando, a planta vai manter uma diferença de potencial hídrico entre a folha. Aqui foi medido em partes aéreas, tá? Em caules e em raízes, tá? O que está à esquerda são caules e o que está à direita é raízes. E aqui eu tenho, nas duas figuras de cima, prolina, que é um aminoácido. Daqui a pouco eu explico a função dele. E aqui nas duas figuras de baixo tem açúcares. Tá? Que é o que eu quero discutir agora. Então, acumulou, vocês observem, tá? O que é que está aqui no eixo X? C, LD, MD e SD, tá? São níveis de estresse. O C é o controle, e esses outros aqui são níveis de estresse que vão aumentando. Desde estresse leve, estresse mediano e estresse mais severo. Sempre da esquerda para a direita. Ou seja, nas colunas mais à direita é o nível de estresse que a planta sofreu mais. Na coluna mais à esquerda é o que ela sofreu menos. Tem 3 cultivares aqui de beterraba, mostrados aí nas colunas, mas não se preocupem com cada um deles. O que eu quero ver aqui é só uma resposta geral. Então, por exemplo, diminui a disponibilidade de água. Tem uma tendência de aumentar o acúmulo de açúcares, tanto em partes aéreas quanto em raízes. Ok? Dá para ver essa tendência, né, ocorrendo em cada um dos cultivares. Mesmo que às vezes com menos intensidade em umas e às vezes no final acaba reduzindo, que isso pode acontecer também quando a planta está numa situação tão severa de seca, ao invés de ela acumular açúcares, ela acaba consumindo, tá? Então isso pode acontecer também. Mas o que é que eu estou querendo discutir aqui?
é que a partir do momento em que as plantas foram colocadas em situação de seca, elas acumularam açúcares. Por que que elas acumularam açúcares? Para reduzir o potencial osmótico, tanto das partes aéreas quanto das raízes. E aí, consequentemente, todo o potencial osmótico, aliás, todo o potencial hídrico dessas plantas fica mais reduzido. Então, isso vai mantendo uma diferença em relação ao solo que está secando. Se o potencial hídrico do solo vai diminuindo, a planta vai regulando internamente a redução do seu próprio potencial hídrico, para manter uma diferença entre as plantas e o solo e continuar absorvendo água. Ok? Então, é isso que a gente vai tendo, né? Reginaldo, quer falar alguma coisa? Levantou a mão, né? Professor, então Opa. quer dizer que no caso da cana-de-açúcar, o ideal seria primeiro deixar ela passar por um estresse hídrico para poder fazer a colheita, e aí ela aumentaria o teor de açúcares? Pois é mais ou menos isso, tá? Mas não um estresse muito severo, tá? Você observando aqui os dados da beterraba, você pode fazer uma analogia com a cana-de-açúcar. Observe que aqui na raiz, o que é que interessa na beterraba, né? É açúcar, é a indústria retirar açúcar. Mas observe que um estresse muito severo começa a diminuir, né? Por que que diminui? Bom, até certo nível a planta ajusta, acumula açúcar e mantém a absorção de água. Mas se o estresse for muito severo, ela não vai conseguir essa diferença de redução do potencial hídrico entre a planta e o solo, ela não vai conseguir manter a absorção de água. Aí, o que a planta tem que fazer? Fecha estômago para economizar água. Se ela fechar estômago, vai diminuir fotossíntese e aí, consequentemente, vai diminuir o acúmulo de açúcar também. Porque ela vai consumir o açúcar, né, professor? No caso, e ela vai consumir o que ela tinha acumulado lá nos tecidos de reserva. Então, seria isso também lá no caso da cana-de-açúcar. Você pode reduzir um pouco a lâmina de irrigação para que o tecido acumule açúcar, mas se reduzir demais, aí a planta vai ter que economizar água e vai ter que... e aí vai acabar produzindo menos açúcar do que o que produziria. Ok? Então, é basicamente isso. Você pode observar nos manuais de cultura de cana-de-açúcar, eles têm uma indicação de irrigação de acordo com cada fase do crescimento da planta. Fase inicial, eles colocam, né, tantos milímetros por hectare, sei lá, vão colocando lá as recomendações. Então, isso é baseado nisso também, tá? Se colocar em excesso na fase próxima à colheita, vai produzir menos açúcar. Uma outra coisa interessante, vocês já viram aquelas melancias totalmente sem gosto, aqueles melão? O que acontece ali, tá? É uma planta cultivada em excesso de água. Pode ter outros fatores também, tá? Pode ser uma adubação mal feita, que aí acaba atrapalhando a síntese tanto de açúcares quanto de outros compostos. Mas, por exemplo, se você cultiva uma melancia e coloca excesso de água próximo à colheita, pode ter certeza que esse fruto não vai ser saboroso. É aquela famosa melancia aguada, que a gente come e só tem gosto de água mesmo. Por quê? Porque a planta, se você diminuir um pouquinho a irrigação, imagine a quantidade de água que a planta tem que transportar, né, até o fruto da melancia e do melão. Que é um fruto grande, né, que fica ali no solo. Então, se diminui um pouquinho a quantidade de irrigação, ela vai ter que acumular muitos açúcares nos frutos, para poder manter transporte de água, para reduzir o potencial hídrico do fruto e manter transporte de água entre o solo e o fruto, né, passando por toda a planta. Então, daí a tendência é que o fruto fique mais gostoso também, tá? É por aí que... É o mesmo raciocínio aí da cana-de-açúcar. Ok? Então, assim, de forma geral, tá? Ajuste osmótico, ele também afeta a produtividade, porque ao invés da planta estar investindo em produção de frutos, sementes, né, qualquer coisa que vai ser comercializada, ela está investindo em açúcares para manter a absorção de água. Então, por exemplo,
com exceção da beterraba, né, que quanto mais açúcar na raiz, melhor, porque é uma raiz que acumula reservas, mas, por exemplo, outras espécies de plantas, quanto mais açúcar ela acumula em raízes, em caules, ela vai produzir menos, porque ela vai estar deixando de transportar isso para a parte aérea. Então, esse balanço aqui ele tem que ser feito com muito cuidado. Mas o ajuste osmótico, ele é um mecanismo de tolerância também, de sobrevivência no ambiente. As plantas podem fazer isso para tentar sobreviver a uma situação de estresse, de falta d'água. Ok? Mas lembre, né, a gente tem que fazer isso com calma e quase sempre que a planta tem que se ajustar muito osmoticamente, ela afeta a produção da parte aérea, porque está havendo uma disputa, são dois drenos. Um deles é o fruto, que está em crescimento, e um outro é todos os tecidos das plantas que vão acumulando reservas. No caso da cana-de-açúcar é interessante, porque a reserva está no próprio caule, né? Aí tudo bem. Mas se for uma outra planta que você comercializa o fruto ou a semente, aí pode ser que isso cause problemas também. Tá? Mas cada situação precisa ser avaliada. Eu espero que tenha ficado claro, tá? Porque isso é realmente... Isso é um efeito que ocorre para muitos grupos de plantas, mas que com intensidades muito diferentes, e que nem sempre é o efeito que acontece para todas elas. Bom, aqui tem um efeito de resposta à salinidade, né, que é uma coisa muito parecida com o que a gente vai ter com o efeito do estresse hídrico, tá? Que são duas cultivares de feijão, calpi, né, que foram submetidas a 2 tratamentos com estresse salino. Isso aqui foi feito em hidroponia, né? Deixa eu só passar aqui. Isso aqui foi feito em hidroponia, então ficou fácil controlar os níveis de sais. E aqui a gente tem uma resposta muito parecida com o que eu mostrei aqui com relação ao estresse hídrico, tá? As bolinhas pretas são as plantas que foram submetidas a estresse, e as bolinhas brancas são as que não foram submetidas a excesso de sais. Aqui tem um cultivar de feijão de corda tolerante e outro sensível ao estresse salino. A resposta acabou sendo muito parecida entre eles, tá? Então a gente tem o seguinte: nas duas primeiras figuras aqui tem biomassa total, então a planta submetida a estresse salino tem inibição na biossíntese de biomassa, né? Então diminui realmente a síntese de biomassa. Por que diminui? Principalmente por causa da inibição da fotossíntese pelo fechamento de estômatos, que é o que está mostrado na figura mais aqui de baixo, tá? As plantas estressadas, elas estão com estômatos mais fechados. Por que estão com estômatos mais fechados? Porque estão com mais dificuldade de obter água. Mesmo sendo em hidroponia, que tem bastante água disponível, mas se tem muito sal adicionado naquela solução ali, o que é que isso vai causar? Redução do potencial osmótico da solução e, consequentemente, redução do potencial hídrico dela. E aí a planta vai ter mais dificuldade de absorver água, mesmo estando num meio com bastante água, e aí ela vai ter que fechar estômatos, e quando ela fecha estômatos, né, que é o que está mostrado aqui nas duas situações de baixo, sempre as condutâncias estomáticas foram mais baixas, ela vai ter um menor crescimento, menor acúmulo de biomassa na parte aérea. Tá? E aí, mas quando a gente vê o que está mostrado aqui na figura do meio, que é a relação de massa radicular, ou seja, quantidade de biomassa de raízes em relação ao total da planta, você pelo menos no cultivar aqui mais sensível ao sal, a inibição, aliás, teve uma tendência de inibir menos o crescimento de raízes do que o de outras partes da planta, em comparação do estresse com as plantas não submetidas a estresse salino. Por que isso daqui aconteceu? Porque aquele mesmo efeito que a gente viu lá em situação de seca. A planta vai, além de fechar estômatos, ela vai inibir mais o crescimento da parte aérea do que o crescimento de raízes, para tentar manter uma absorção de água. Nesse caso aqui, nem tem sentido, porque é um meio hidropônico, mas isso é uma resposta...
Mas isso é uma resposta natural da planta. Só uma dúvida, professor. Uhum. Nesse caso, a condutividade elétrica da água diminui com o acréscimo do sódio? No caso, vai aumentar a condutividade. Aliás, não, falei errado. Condutividade elétrica aumenta, condutividade hidráulica da água, né? Não, no caso aí não aumenta, não. Ou, aliás, não diminui, não. Interessante sua observação, porque eu mostrei lá, né, de que quando o solo vai secando, mesmo que a planta consiga manter uma diferença de potencial hídrico entre a planta, entre a raiz e o solo, por exemplo, ela tem mais dificuldade de absorver água porque diminui a condutividade hidráulica do solo. Nesse caso aqui, não, tá? Porque está na hidroponia, não tem partícula do solo, simplesmente tem água ali em contato com a raiz da planta. O único efeito aí é diminuir o potencial hídrico da solução em que a planta está inserida, e não a condutividade hidráulica do meio, né? Por exemplo, da solução lá. Ok? Entendi. É bem interessante quando a gente vê que, às vezes, o que faz no laboratório não reflete muito o que a gente tem em situação natural, né? É por aí. Mas, às vezes, todos os dois estudos são importantes, porque tem coisas que a gente só consegue ver em laboratório, porque no meio natural tem muitos efeitos ali acontecendo ao mesmo tempo. Mas é isso, tá, Reginaldo? Eu espero que tenha ficado claro. Ficou claro, professor. Diminui apenas o... Opa, Eu digo, ficou claro, tá tranquilo. beleza. Que diminui apenas o potencial hídrico da solução, e não também a condutividade hidráulica. Tem os efeitos salinos também, mas eu vou deixar para falar de efeito de acúmulo de sais quando eu falar sobre a parte de nutrição, tá? Vamos ficar aqui, por enquanto, só na parte de água mesmo. E aqui, só para a gente... Deixa eu ver se aqui, só para eu finalizar aqui essa parte de hoje, tá? De revisão, então, faltou eu falar sobre cavitação. Então, esse trabalho aqui ele é muito interessante, ele foi feito com algodão. Então, essas plantas de algodão foram colocadas aqui também em hidroponia, tá? Em laboratório, em meios controlados. E aí, o que é que eles mediram? Tá? Tem todo um sistema automático aqui para medição de diversos fatores fisiológicos que estavam acontecendo ali naquela planta. E ambientais também, tá? Isso é em casa de vegetação, foi feito no Arizona, né? Mas em ambiente controlado. Então, observem o seguinte, tá? Aqui da esquerda até a direita, tem a quantidade de dias em que as plantas foram mantidas em um local com suspensão da irrigação. Tá nesses vasos aqui, e aí eles foram suspendendo a irrigação ao longo desses dias. E aí o que vai acontecendo com a planta? Você vê que esse sistema é todo automático, então aqui a gente tem esse DOY, é dia do ano, tá? Então, dia 289, dia 290 e por aí vai. Ou seja, de acordo com o início do ano. Então, a partir do momento em que eles suspenderam a irrigação dessas plantas, eles foram verificando o seguinte. Está começando aqui nessa parte de cima, que tem esses gráficos em azul e em verde. Vocês observam que a transpiração que está em azul, ela vai ocorrendo normalmente. Por que diminui aqui? Porque é quando chega a noite, tá? Durante o dia, a planta vai transpirando normalmente, e aí quando chega a noite, diminui. E aí no outro dia vai, e por aí vai. Só que aí vejam o seguinte, que aí ele já suspendeu a irrigação aqui. Aí vai chegar aqui no quarto dia, após a imposição dessa suspensão de irrigação, em que as plantas já vão começar a transpirar menos. Por quê? Porque o substrato ali já está secando. Já vai ter menos água disponível. E aí, consequentemente, as linhas em verde aqui, que significa assimilação de CO2 ou fotossíntese, vão diminuindo também. Vocês observam também que para cada foto que foi tirada em cima, tem uma setinha indicando os dias, tá? E os horários também, né? De acordo com a parte de cima, só para ficar fácil da gente entender como é que foi obtido isso. Até no quinto dia aqui, o que é que aconteceu? As plantas já estão praticamente sem transpirar,
Por quê? Porque estão com os estômatos bastante fechados, e aí, consequentemente, a fotossíntese está muito reduzida nelas. Ok? Então, vão crescer menos. E observem a foto, eu espero que dê para ver direito aí, as folhas já estão começando a ficar murchas, tá? Já não estão tão mais na horizontal, elas já estão mais inclinadas aqui, tá? Porque já vai ter menos água nos seus tecidos também. Ok? Então, na figura aqui do meio, PAR é fótons fotossinteticamente ativos, ou radiação fotossinteticamente ativa, é a quantidade de luz que pode ser utilizada para a fotossíntese. Por enquanto, não se preocupem com isso, tá? Que eu explico isso daqui lá em fotossíntese também. Mas é basicamente a quantidade de luz que a planta está sendo exposta. Então, é claro, nas horas do dia, à noite não tem luz, durante o dia vai ter luz disponível lá, tá? Então, isso vai mantendo-se aqui ao longo do experimento. Só que essas linhas em azul claro aqui, elas significam temperatura da folha menos a temperatura do ar. Então, quando a planta está transpirando, que é o que está em azul aqui em cima, a temperatura da folha tende a ficar mais baixa do que a temperatura do ar. À noite não, que a folha não está transpirando muito, a temperatura da folha tende a ficar igual à temperatura do ar. Não quer dizer que a folha está mais quente, tá? Quer dizer que a temperatura da folha está igual à temperatura do ar. Nas horas do dia que a planta está transpirando, a temperatura da folha fica mais fria do que a temperatura do ar. Por que fica mais fria? Porque a água, ao passar do estado líquido para o estado de vapor, ela consome energia, consome calorias, tá? Isso se chama calor latente de vaporização, eu explico isso aí lá nas videoaulas. Então, esse consumo de calorias faz com que a temperatura da folha fique mais baixa do que a temperatura do ar. Tá? Uma folha que é uma superfície escura, ela teria que ser muito mais quente. Tá? Coloque qualquer substância escura no sol, né? Ela aumenta muito a temperatura. Mas a folha não, ela tende a ser mais fria do que a temperatura do ar, mesmo no sol, porque ela está transpirando. Só que, né, a partir aqui do quarto dia, ela já está tendo mais dificuldade de fazer isso. Né? Por quê? Porque os estômatos estão mais fechados. E no quinto dia, não, a folha está até mais quente do que o ar. Né? Por quê? Porque os estômatos estão bastante fechados e está chegando luz, está chegando radiação direto ali na folha. Então, isso daqui, ele, além de todos os efeitos lá da falta d'água, isso aqui também pode ser problemático, tá? Porque o excesso de temperatura afeta o metabolismo foliar também. Tá? Então, essa é uma outra coisa que a planta vai ter que lidar. Mas o que eu estou querendo mostrar principalmente aqui é o seguinte, é o que está mostrado nesse verde mais escuro aqui embaixo. Isso daqui significa emissões acústicas, que é um equipamento utilizado para medir a formação de bolhas de ar nos vasos do xilema. Lembra o que é cavitação, né, que eu comentei lá? Cavitação são obstrução de vasos do xilema pela formação de bolhas de ar. E cada bolha de ar dessa que vai se formando, ela emite um som. Então, tem algum equipamento que consegue captar esse som, e aí ele vai registrando. Então, observem, tá? A tendência é que a planta sofra cavitações normalmente, mesmo bem irrigada. Mas aí, como eu falei, à noite ela consegue recuperar os vasos que sofreram cavitação, né? Ela consegue desobstruir aqueles vasos ali que estão sem conseguir transportar seiva. Mas a partir do momento que vai faltando muita água, aí a quantidade de cavitação vai aumentando. A maior parte dos vasos vão ficando obstruídos. E aí vai chegar um momento em que a planta não vai conseguir mais recuperar esses vasos. Tá? Então, isso vai ser um grande problema para ela. Muitas vezes, a diminuição da transpiração está relacionada exatamente à formação de cavitação, e não apenas ao fechamento estomático. Tá? Tem ali diminuição da transpiração. Vocês podem ver que a diminuição da transpiração, eles não mediram aqui condutância estomática, tá? Mas a diminuição da transpiração está muito relacionada ao surgimento de cavitação. Com certeza, essa planta está fechando também estômatos, tá? Mas o que está contribuindo aqui para a diminuição da transpiração, além do fechamento de estômatos, é a obstrução dos vasos do xilema pelas bolhas de ar que vão se acumulando ali.
Tá? Isso aqui é bem interessante, porque eles conseguiram medir isso aqui ao longo, né, de vários dias, né, com um equipamento automatizado. Tá? Espero que tenha ficado claro, né? Só para a gente ver que isso acaba sendo problema para plantas. Em situação normal, isso acontece, mesmo em plantas bem irrigadas, elas, né, nas horas mais quentes, por exemplo, agora está acontecendo em diversas espécies de plantas, mas se tem água disponível no solo, no outro dia a raiz consegue exercer uma pressão que elimina essas bolhas de ar. Só que quando vai diminuir a quantidade de água, essa pressão ela não consegue mais ser exercida. Essa pressão acontece logo no início da madrugada, logo no final da madrugada, aliás, logo no início, antes do nascer do sol. Então, se não tem água disponível, não tem como exercer essa pressão e eliminar essas bolhas de ar. Então, eu discuto essa teoria toda bonitinha lá nas nossas videoaulas. Bom, então, o que eu queria mostrar aqui, né? Professor, o senhor pode repetir para mim essa questão da água de madrugada, da bolha de ar? Não ficou muito claro, não, para mim. Sim, então é o seguinte, tá? Na verdade, é que eu explico com mais detalhe em uma das videoaulas lá. Mas vamos lá. Quando os vasos eles estão obstruídos por bolhas de ar, quando ocorreu cavitação antes, né, e depois ocorre o embolismo, aliás, a embolia, que é exatamente as bolhas de ar nos vasos do xilema. Então, durante o dia não tem como a planta eliminar isso, tá? Porque a folha está tendendo a transpirar, então a água está sendo puxada. Mas aí, o que acontece durante a madrugada? Em primeiro lugar, né, à noite, a planta vai fechando os estômatos, mas até um certo momento ela vai continuar absorvendo água. Por quê? Porque tende ao potencial hídrico da raiz e de outras partes da planta ser mais negativo do que o potencial hídrico do solo. Então, ela vai absorvendo água até o início da madrugada. Aliás, até o final da madrugada, logo antes do sol nascer. Por quê? Porque logo antes do sol nascer é a hora mais fria do dia. Quem acorda de madrugada sabe disso, tá? Por que é mais frio naquela hora? Porque o sol, os raios solares vão começar a chegar na atmosfera e o calor que o solo acumulou durante todo o dia, que foi sendo perdido à noite, ele já está quase no finalzinho ali, tá? Você vê que a Terra, a superfície da Terra absorve calorias e vai mandando de volta para a atmosfera à noite. No finalzinho da madrugada, vai chegando radiação e ainda vai saindo um pouquinho da Terra. Então, vai chegar, logo naquela hora ali, o que acontece? Um equilíbrio entre as calorias que estão saindo e as que estão começando a chegar. Então, por isso que a temperatura é mais baixa naquele horário. Temperatura mais baixa significa o quê? Que o ar ele vai ter menos capacidade de reter água. Então, naquela hora, a umidade relativa do ar tende a ficar em 100%. Tá? É exatamente a hora que acontece o orvalho. Por que acontece o orvalho? Porque o ar não consegue reter mais água. Mas o que isso é importante para a planta? É que ar com 100% de umidade significa que mesmo que a planta esteja com estômatos abertos, ela não consegue transpirar. Porque quando o ar está com 100% de umidade relativa, o potencial hídrico do ar é igual a zero, né? Ou seja, é máximo. Ok? Então a planta não consegue transpirar. Né? Pressão mas muitas vezes ela absorve água. Mesmo não vai ter pressão de vapor. Aliás, vai ter pressão de vapor maior na atmosfera do que no interior da folha. Tá? Então, por isso que ela não consegue transpirar. Mas aí ela continua absorvendo água. Por quê? Porque o potencial hídrico da raiz ainda é mais baixo do que o potencial hídrico do solo, porque a raiz acumula solutos, acumula íons. Ok? Ok, professor, então, claro. O que acontece? Então, o que acontece com a planta, né? Se absorve água e não consegue transpirar, aí isso gera uma pressão positiva. Tá? Isso gera uma pressão positiva no xilema.
E essa pressão positiva da seiva do xilema suba sobre pressão e não sobre tensão, que é o que acontece normalmente ao longo do dia. Aí essa pressão positiva elimina as bolhas de ar. Então, por isso que quando o solo tem água disponível, as plantas conseguem, durante a madrugada, durante a antemanhã, né, início da manhã, eliminar as bolhas de ar. Mas a partir do quarto e do quinto dia, isso já não estava mais acontecendo nessas plantas de algodão. Entendi, professor. Ficou claro. É que nem se tapasse a parte de cima, né? E faz pressão quando puxa, né? Exatamente, Então, isso aí dá uma sugestão exatamente, que se tivesse que escolher entre a hora de irrigar, seria, de forma geral, seria mais recomendado fazer ela de tardezinha do que de manhãzinha? Pensando dessa forma, né? Pode ser também. Vai depender da seguinte situação. É que, às vezes, essa parte de manejo de irrigação é meio complicado pelo seguinte. Na verdade, né, até eu conversei um pouco isso semana passada com um ex-aluno meu. Na verdade, o ideal é a gente disponibilizar água para a planta quando ela está consumindo mais. E ela consome mais água quando transpira mais, tá? Ao longo do dia. Principalmente nas horas mais quentes. Mas, se você tem um solo com boa capacidade de reter água, aí você pode irrigar à noite, porque ele vai reter água, vai fornecer para a planta ao longo da noite, para ela eliminar todos esses problemas, por exemplo, de cavitação, e ainda vai ter água disponível ao longo do dia quando ela transpirar mais. Agora, se é um solo que não tem muita capacidade de reter água, aí o ideal é você ir mantendo um equilíbrio, tá? Mantendo água à noite, só que à noite a planta vai consumir menos água, porque ela vai... E ao dia, quando ela tiver que transpirar mais, ela vai... você disponibiliza mais água para ela. Ok? Em outras palavras, o importante é não faltar água para a planta, porque se ela tem água disponível... Isso, o importante é não faltar água. Se tem água disponível para ela transpirar, ela vai fazer o quê? Vai abrir mais estômatos e vai fazer mais fotossíntese. Mas aí, esse manejo da água vai depender de diversos fatores, do solo, da quantidade de energia que você paga, né? Que às vezes você tem horários que você gasta mais, a sua conta de energia é mais cara, às vezes, dependendo do horário, né? Pode ser que você esteja numa região que a água é mais escassa ou não, né? Então são outras coisas. A gente tem que olhar o ponto de vista da fisiologia da planta, mas outros fatores também. Agora, do ponto de vista da fisiologia da planta, é isso. Tem maior demanda de água, forneça água, não deixe ela ficar com sede, né, entre aspas. Ok? Ok, professor. Bom, pessoal, eu espero que tenha ajudado. Beleza, eu espero que tenha ajudado isso daqui, tá? Se tiver ficado mais alguma dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, qualquer hora que seja, né? Eu gravei aqui essa videoaula e vou deixar disponível também para quem quiser rever. E é claro, às vezes quando a gente vai vendo, aí vão surgindo outras dúvidas, né? Isso faz parte do aprendizado também. E aí podem ficar à vontade, tá? Para entrar em contato comigo, se quiser dar uma olhada também lá, né? Rever as videoaulas, e por aí vai. Bom, Wagner perguntou aqui até quando dá para entregar o questionário. Eu me esqueci quando é que eu coloquei lá, Wagner. Mas Eu acho que está dia 7, eu acho que eu coloquei semana que vem. Eu acho que eu coloquei até quarta-feira da semana que vem. Se por acaso você precisar de algum prazo a mais, entre em contato comigo, né? Porque vou encerrar aqui a gravação, tá, pessoal? É que o objetivo principal desses questionários, né, eu coloco como se fosse uma revisão do que a gente vê aqui nas aulas. Não interrompeu.